Você sabe quais são os países mais quentes do mundo? A maioria dos países pode atingir altas temperaturas em pontos específicos durante o ano, principalmente durante o pico do verão. Enquanto isso, alguns países mantêm temperaturas consistentemente altas durante quase todo o ano. Analisamos alguns desses países quentes durante todo o ano, para ver suas temperaturas médias, e criamos a lista dos 12 países mais quentes do mundo. Fique até o final do vídeo, porque o último país vai te surpreender de tão quente. Em 12º lugar, está Curaçao. Se você decidir visitar Curaçao, terá mais de 65 locais de mergulho e snorkel para escolher. As condições climáticas aqui variam de 28 a 29 graus Celsius em dezembro e fevereiro e aumentam para 31 graus Celsius em maio e outubro. De maio a outubro é a época mais quente do ano, mas o fluxo constante de ventos alísios ajuda a esfriar as coisas. Curaçao é mesmo um dos países mais quentes do mundo. Em 11º lugar, está Senegal. A região costeira do Senegal abriga 70% da população do país, embora os cientistas prevejam que muitos serão deslocados, devido às mudanças no clima, causadas pelo aquecimento global. Ventos do sudeste são esperados durante a estação chuvosa no Senegal, enquanto as brisas mais quentes e secas superam a estação mais seca, dezembro a abril. Os ventos frios do nordeste e as brisas quentes do verão do sudoeste criam períodos quentes e secos distintos. A temperatura média anual no Senegal é de 27,5 graus Celsius, com um acúmulo anual de precipitação de cerca de 600 milímetros. Em 10º lugar, está Mauritânia. No litoral da África, o deserto do Saara encontra o oceano na Mauritânia. Ferro e minério são encontrados em abundância na Mauritânia e são dois dos recursos naturais mais abundantes do país. Aproximadamente 2/3 da Mauritânia são desertos, e durante mais de 6 meses de cada ano, a máxima diurna na maioria das regiões ultrapassa os 38 graus Celsius. Devido à sua proximidade com o deserto, as noites na Mauritânia tendem a ser frias. Apesar das circunstâncias desérticas, este país tem 3 zonas climáticas distintas: deserto, árido, Sahel, e semiárido, e savana do Sudão. Em 9º lugar, está Maldivas. As Maldivas, reconhecidas como um dos maiores destinos de férias do mundo, agora apresentam o primeiro resort submerso do mundo. As férias aqui são mais agradáveis entre novembro e abril. Apesar do sol e calor durante todo o ano, o país insular tem uma estação seca e chuvosa distinta. As temperaturas médias altas e baixas durante todo o ano estão em torno de 30 graus Celsius. O nível de umidade durante todo o ano é de cerca de 80% e como a temperatura é consistente. Em 8º lugar, está Sudão. As planícies desérticas do interior do Sudão estão situadas perto do Vale do Nilo, que se estende do Egito em direção ao Mar Vermelho. Já foi o maior país da África, mas se dividiu em 2011, tornando-se a República do Sudão na região norte e o Sudão do Sul. Devido à falta de chuvas, a área está sujeita a frequentes tempestades de poeira, e temperaturas de verão nas zonas desérticas que podem chegar a 43,3 graus Celsius. A área das planícies centrais da região sul apresenta altas temperaturas, mas a umidade geralmente é baixa. Em 7º lugar, está Gâmbia. O Senegal circunda este país costeiro da África Ocidental por 3 lados. A costa atlântica da Gâmbia abriga vários resorts populares, que atraem um grande número de visitantes. A Gâmbia é uma pequena nação com um ambiente tropical. Há um período árido de novembro a maio e um período úmido de junho a meados de outubro, causado pela monção africana. Banjul, a capital do país, fica na costa e experimenta temperaturas mais modernas graças ao oceano. No entanto, à medida que se dirige para o interior, as temperaturas podem atingir os escaldantes 34 graus Celsius. Em 6º lugar, está Aruba.
Aruba é uma pequena ilha no Caribe que faz parte do Reino dos Países Baixos. É um destino de férias popular, e os turistas podem dar um mergulho com flamingos durante as férias lá. Durante todo o ano, máximas de 29 a 31 graus Celsius são a norma no ambiente tropical de Aruba. A atmosfera é úmida, no entanto os constantes ventos alísios ajudam a manter as coisas frescas. Aruba vê uma temperatura média de 28,5 graus Celsius em maio, enquanto a temperatura mais baixa, 26,5 graus Celsius, geralmente ocorre em janeiro. Novembro é a época mais chuvosa do ano em Aruba, com uma precipitação média de 90 milímetros. A época ideal para nadar no oceano é em outubro, enquanto a temperatura média da água é de 29,2 graus Celsius. Em quinto lugar, está Burkina Faso. O deserto do Saara cobre a seção norte deste país da África Ocidental, o que significa que este Burkina Faso está sujeito a calor extremo e é vulnerável a períodos de seca. Burkina Faso tem um clima quente durante todo o ano. As temperaturas mais altas nas regiões norte e sul são tipicamente de 32 graus Celsius, de dezembro a janeiro. No entanto, eles podem aumentar durante a estação quente durante julho e agosto também. Em quarto lugar, está Níger. O nome do Níger deriva de um rio que atravessa o país, mas a maior parte de sua paisagem faz parte do deserto do Saara. Desde sua independência da França em 1960, o país enfrentou golpes de Estado significativos e agitação política. De outubro a maio, o Níger passa por uma longa e cansativa estação seca, que se entrelaça com a monção da África Ocidental. Sua estação chuvosa ocorre com pouca frequência e também é ditada pela monção. A temperatura média anual no Níger varia de 21,9 graus a 36,4 graus Celsius, com as terras altas experimentando temperaturas significativamente mais baixas. Em terceiro lugar, está Tuvalu. Numerosas pequenas ilhas despovoadas cercam os 9 territórios de Tuvalu, que formam uma nação no Pacífico Sul longe da civilização. Tuvalu experimenta chuvas consistentes ao longo do ano e tem um clima tropical clássico com uma temperatura média de 30 graus Celsius durante todo o ano. De março a outubro, o clima é geralmente mais relaxado e agradável, enquanto a precipitação de novembro a fevereiro pode ser um pouco desconfortável para alguns. Em segundo lugar, está Mali. Mali, um vasto país na África Ocidental, é cercado principalmente pelo deserto do Saara. Apesar de ser uma das maiores nações da África, a civilização aqui é relativamente pequena. O país do Mali está entre os mais quentes do mundo, e não é surpresa, o equador térmico atravessa o país. A escassez de água é comum no Mali, que recebe muito pouca chuva. No extremo sul do país, a estação chuvosa vai do final de abril ao início de outubro. Um delta interno se forma durante este período quando o rio Níger inunda. Ao longo do norte do deserto do Saara, os meses mais quentes são junho e julho, quando a temperatura média máxima atinge 46 graus Celsius em Araouane, e quase 48 graus Celsius em Taoudeni. Em primeiro lugar, está Djibouti. Djibouti é o país mais quente do planeta, com uma temperatura média de 28,5 graus Celsius. Ele compartilha fronteiras com a Somália, Etiópia e Eritreia e fica no ponto mais ao sul do Mar Vermelho, em frente ao Iêmen. As duas regiões de Djibouti, a área costeira e o interior montanhoso, têm seus próprios sistemas climáticos distintos. Djibouti, a capital do país, fica na costa e faz calor o ano todo. Tem uma temperatura média máxima entre 30 graus Celsius e 41 graus Celsius no inverno e no verão, respectivamente. Djibouti é de fato o país mais quente do mundo.